pessoal! Na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conceito de fluidos e vai estudar alguns tipos de fluido, que é a reologia. Começando a primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios de transferência dentro das operações unitárias. Sempre que a gente tem uma força ou um fluxo em uma superfície, essa força ela vai ser proporcional a um coeficiente de transferência e um gradiente de potencial, que a gente também pode chamar de força motriz. O gradiente de velocidade, por exemplo, pode causar para a gente um fluxo de momento, quantidade de movimento. Um gradiente de temperatura, ou seja, diferente de temperatura, pode causar para a gente uma transferência de calor. E um gradiente de potencial químico ou de concentração, combinados, pode estar causando para a gente um fluxo de massa. Na nossa operação unitária Zoom, a gente vai estar trabalhando com movimento. Então, a gente vai ter sempre gradiente de velocidade ou diferença de pressão entre pontos. Então, a gente vai ter aí uma causa que vai gerar movimentação normalmente de fluidos. Então, o que seriam os fluidos? Como a gente já viu lá em Fenômenos 1, fluido é aquele material que vai se deformar continuamente se for submetido a uma força de cisalhamento. Então, lembrando que a força de cisalhamento é aquela que é tangencial à superfície, não normal à superfície. Então, a tangencial. E, por exemplo, o sólido aqui, se a gente começar a aplicar essa força, vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais deformação. Então, a partir desse momento, a gente não inclina mais. No máximo, aí o nosso sólido vai se romper. Já o fluido, não. O fluido, quanto mais força a gente for aplicando, mais ele vai se deformando indefinidamente enquanto tiver a força. Então, cada camada de fluido, ela vai ter interferência àquela que está imediatamente acima e abaixo dela, no caso. Então, por exemplo, aqui ó, dentro de uma tubulação, quando o fluido adentra nela, ele vai estar com a velocidade que ele veio de fora. E a partir do momento que ele encosta nessa parede aqui ao redor, ele cria uma resistência devido ao atrito. E aí ele vai tender a adquirir essa velocidade da parede. Conforme vai passando dentro da tubulação, ele atinge o nosso perfil aqui, no caso parabólico, que a gente está com tubo cilíndrico, ou, por exemplo, aqui um perfil gradiente aqui, quando a gente está com um fluido livre sobre uma superfície, mas sempre perto da parede. Se a parede estiver parada, a gente vai ter uma velocidade nula. Quanto mais longe, a gente vai ter uma velocidade mais próxima ao que está vindo externamente aqui. A parte que estuda os fluidos da ciência é chamada de reologia. Então, ela vai estudar como funciona o escoamento e a deformação de materiais fluidos. Então, ela é muito importante nessa parte para conseguir ter as equações constitutivas que vão dizer como se comportam os fluidos de acordo com uma força aplicada a eles e como que ele se deforma, como que ele vai responder sobre isso. Uma coisa interessante de se saber é que as medidas reológicas elas são realizadas em regime laminar. Então, a gente precisa de algumas aproximações quando a gente for estar analisando esse sistema em regime turbulento. É importante para a gente saber quais são as propriedades do fluido, porque, por exemplo, você não consegue dimensionar uma bomba sem saber quais são as propriedades do líquido que está passando dentro dela. Então, se vocês imaginarem bombear água, é muito mais fácil do que bombear mel. Então, a gente tem diferenças de propriedades que vão fazer que o mel tenha mais resistência, tenha mais atrito e seja mais difícil de ser bombeado. Mesma coisa, agitar mel, passar como se vocês estivessem com uma colher dentro de um copo com mel, é muito mais difícil do que se tivesse uma colher dentro de um copo com água ou óleo até mesmo. A transferência de calor também é influenciada pelas propriedades e também para a gente ter um controle de qualidade. Então, quando a gente está vendo um produto, ele tem que ter as características especificadas. Então, não só no produto final, é importante que a gente acompanhe todas as propriedades no decorrer do processo químico. Os sólidos e os fluidos, eles se deformam de uma maneira ideal quando a gente está estudando eles. A gente chama esses materiais de materiais ideais. Então, por exemplo, os sólidos ideais, eles vão se deformar de maneira elástica. E quando a gente para com a deformação, ou seja, a gente aplica uma força, quando a gente para com a força, ele volta à sua forma original. Já os fluidos ideais, eles fluem irreversivelmente. Então, a gente dissipa essa força em forma de calor e não vai mais recuperar quando a gente parar de aplicar. Então, o fluido ele tende a escoar, ele continua seguindo o caminho dele.
Já os corpos reais, eles não vão se comportar como os sólidos ideais, então a gente não vai ter esse retorno. Então, o sólido real ele pode se deformar de uma maneira que ele não retorne mais ao estado inicial. Então, a gente tem que ter consciência de que as considerações que são feitas para corpos ideais precisam ser corrigidas quando a gente está trabalhando com corpos reais. Nos mencionamentos que a gente vai estar fazendo aqui em operações 1, a gente vai estar tendo interesse nas propriedades macroscópicas dos fluidos, ou seja, a gente não vai estar analisando molécula por molécula como que elas se comportam. Para a gente fazer isso, a gente vai estar utilizando a hipótese do contínuo, que é aquela que diz para a gente que não existem vazios no interior de um fluido. Ou seja, se a gente tiver um copo com água, a gente sabe que no interior dele, entre as moléculas de água, a gente tem pequenos espaços de vazio. Mas a gente vai considerar, por exemplo, a densidade como sendo 1000 kg por metro cúbico para o copo inteiro, então para toda a água. Então, a gente não vai estar olhando esse espaçamento entre esses pontinhos infinitesimais, a gente vai olhar o fluido como uma maneira macroscópica. Então, além da massa específica, a gente pode citar outras propriedades que vão acabar variando continuamente dentro de um fluido, como, por exemplo, o volume específico, a pressão, a velocidade, a aceleração, temperatura. Então, essas propriedades a gente pode estar considerando como globais. Essa consideração ela não é válida quando a gente estiver trabalhando com gases com pressões muito baixas, próximos ao vácuo. Porque nesse caso, aí as moléculas do gás elas ficam separadas, muito separadas umas das outras, e aí a gente já tem uma dimensão diferenciada. Então, a gente já tem muito mais vazio aí e a gente tem que estar considerando toda essa parte molecular dentro do sistema. Então, lembrando daquela ideia de que quando um fluido está escoando próximo a um sólido, exatamente no contato entre as duas faces, a gente vai ter uma velocidade igual. Ou seja, se a placa estiver parada, a gente vai ter que aquela camadinha de fluido muito próxima a ela vai ter velocidade igual a zero junto com a placa. Se a placa estiver se movendo com velocidade de 5 metros por segundo, por exemplo, o fluido também naquele pedacinho vai estar adquirindo a velocidade de 5 metros por segundo. Se a gente imaginar que esse quadradinho aqui é um elemento de fluido, ou seja, um pedacinho de fluido, e a gente aplicar uma tensão aqui para a direita e uma tensão aqui para a esquerda, a gente vai começar a causar uma deformação. Então, aqui a gente já tem o fluido começando a deformar, e aqui a gente tem o fluido já mais deformado. Isso aqui vai gerar um ângulo que é provocado pelo escoamento. Isso aqui é bastante importante, a gente vai estudar isso agora. Reforçando então a parte de tensão e força, quem não lembra ainda é interessante voltar lá na parte de fenômenos de transporte e dar uma estudadinha. Se a gente tiver aqui um elemento de fluido e a gente aplicar uma tensão normal em uma das faces, essa tensão aqui vai ser perpendicular a essa face, certo? Já se a gente aplicar aqui uma tensão tangencial a essa face cinza aqui, essa daqui é uma tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é a que vai estar interessando para a gente. Ela vai estar causando aí essa deformação que a gente vai estar estudando agora. A gente começou a aula falando que a força em uma superfície, ela tem relação direta com o gradiente de potencial. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai relacionar isso para estar determinando a viscosidade. Então, a força nossa aqui vai ser a tensão de cisalhamento, que eu acabei de falar para vocês que é importante para a gente. E a taxa de deformação vai ser um gradiente de velocidade, ou seja, o quanto a velocidade vai estar mudando com o espaço que a gente estiver trabalhando. Então, esse gradiente de velocidade que vai estar acontecendo entre as camadas de fluxo, então cada pedacinho do fluxo, que é chamado para a gente aí de tensão de cisalhamento, que é a que a gente vai estar utilizando agora. Usando aquele mesmo exemplo que a gente tinha antes, a gente tem aqui uma placa sólida e a gente tem agora aqui uma placa em movimento. Então, a gente vai entrar com uma tensão aqui, uma força de cisalhamento, em cima dessa placa superior, que vai adquirir uma velocidade para a direita, que é a direção aqui da força. Então, essa placa vai estar com uma velocidade constante. Então, essa primeira camadinha aqui do fluido que está aqui dentro também vai estar com essa velocidade. Então, se aqui for 5 metros por segundo, aqui em cima o nosso fluido também tem 5 metros por segundo. Entre essa placa e essa, a gente tem um gradiente de velocidade, ou seja, tem uma diferença de velocidade nesse pedaço aqui.
Então, a gente tem um fluxo aqui, ó, de tensão. Dentro do líquido, aqui a gente tem uma tensão e aí ela vai tendo um fluxo que vai passando para baixo, certo? Essa direção aqui. O perfil de velocidade, desde que a gente estiver no início, ele vai começar a mudar e aí vai chegar num ponto que ele vai atingir um equilíbrio. Então, aqui, se a placa tiver, imagina que a placa seja infinita, esteja vindo o tempo todo aqui, a gente vai ter que esse perfil vai estabilizar quando a gente estiver no equilíbrio. Então, aqui sempre vai ter essa velocidade, aqui sempre vai ter essa velocidade. E aqui embaixo, como a placa de baixo está parada, a velocidade é igual a zero. Simplificando aqui, então, o desenho, a gente tem essa placa aqui, ó, parada com velocidade igual a zero. Essa placa de cima se movendo com uma velocidade Vx aqui igual a V. Vx porque ela está na direção X, certo? E aqui a gente está vendo que o eixo Y é para cá, então Vx vai estar variando com Y. Então, aqui a gente tem o Vx, se a gente mudar o Y um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter outro valor da velocidade. Descendo um pouquinho, outro valor da velocidade. Isso em toda essa espessura aqui, ó. Então, lembrando da nossa equação aqui, a nossa força, então é a nossa tensão, XY aqui, YX, ela vai ser proporcional a um coeficiente de transferência, que a gente vai chamar de N aqui, e um gradiente potencial. O gradiente a gente já sabe que vai ser de velocidade, então o quanto a velocidade está variando na direção que ela desce, então na direção Y. Nesse caso aqui, seria o H. Então, se a gente tiver o valor dessa velocidade aqui, dessa daqui, e a espessura que a gente está trabalhando, a gente consegue determinar qual que é esse valor aqui. Tendo a tensão, a gente consegue determinar a viscosidade, tendo a viscosidade, a gente consegue determinar a tensão. Uma maneira genérica de estar escrevendo, então, é chamar isso aqui de deformação do nosso fluido. E aí, a partir da viscosidade, a gente vai conseguir definir como que é o comportamento do fluido e classificar eles. Então, por exemplo, o mais comum de todos é o fluido newtoniano, que é o mais utilizado. Então, nesse caso aqui, a linha verde, independente da variação de velocidade com x que eu tenha, essa constante, ela sempre vai ser linear aqui, ó. Então, sempre vai ter o mesmo valor. Já aqui, para um pseudoplástico, que seria essa curva vermelha aqui, se eu aumentar o fluxo, vai ter uma viscosidade diminuindo. Então, isso aqui seria a viscosidade, então ela vai estar diminuindo, tendo esse comportamento aqui. O fluxo que eu digo aqui é o fluxo de força. Se eu aumentar a velocidade, no caso de um fluido dilatante, a gente vai perceber que essa viscosidade ela vai aumentar. Então, diferente dos fluidos newtonianos, esses dois tipos de fluido aqui, eles dependem da força que a gente estiver aplicando e do tempo que a gente estiver aplicando elas. Então, para o nosso caso mais geral aqui, a gente tem que o nosso fluido ele vai ter esse valor aqui de viscosidade constante. Essa viscosidade é a viscosidade dinâmica, que é dada em Pascal vezes segundo, e ele não vai depender da nossa deformação, ok? Como exemplo, a gente tem aí óleos, água, soluções açucaradas e mais uma infinidade de outros fluidos. Então, esse é o tipo mais comum que a gente vai estar trabalhando dentro da disciplina. Os fluidos não newtonianos são aqueles que apresentam um comportamento diferente dos newtonianos. Então, a gente usa os newtonianos para nivelar, então, que é o mais normal, o mais comum, e o mais simples de modelar também. E a partir disso a gente entra com os fluidos não newtonianos agora. Cada um deles tem um comportamento diferenciado de acordo com as propriedades deles. A gente vai dar uma olhadinha nos principais casos que tem por aí. A principal diferença, então, entre o fluido newtoniano com o não newtoniano é que, nesse caso, a gente não tem uma viscosidade que é um valor fixo. Então, por exemplo, a viscosidade da água é próxima de 1 cp. Aqui, se a gente tiver um fluido não newtoniano, a gente não pode determinar esse valor assim tão facilmente, porque ele pode variar de acordo com a deformação e a tensão que a gente estiver aplicando. Então, não é constante, esse valor aqui não é constante, precisa de uma equação para ele, ok? Eles podem ser independentes do tempo, então, você pode aplicar o tempo que for a tensão e não vai ter mudança, ou eles podem ser dependentes do tempo, então, no começo eles respondem de uma maneira, depois eles passam a responder de outra, e eles podem exibir características de sólido. Então, existem algumas soluções que elas parecem sólido quando aplicam uma tensão sobre elas. Se a gente pegar os fluidos líquidos, então, aqui tem uma maneira de estar classificando eles. Então, a gente pode começar com newtonianos e não newtonianos.
Se for newtoniano, ok, já fechou a classificação nossa. Se for não newtoniano, a gente pode ter os viscoelásticos, que são um caso particular, ou a gente pode ter aqueles que são dependentes do tempo ou independentes do tempo. Se eles forem dependentes do tempo, eles vão ser tixotrópicos ou reopéticos. Se eles forem independentes do tempo, a gente vai ter que avaliar se eles precisam de tensão inicial ou não. Então, ele vai ter a variação com a tensão de cisalhamento inicial e as que não precisam. Dentro dos que não precisam de tensão inicial, a gente tem os dilatantes e os pseudoplásticos, e dentro dos que precisam, a gente tem os plásticos de Bingham e os fluidos que a gente chama de HB. A gente tem aqui, então, um comportamento de como é a viscosidade com um gráfico de tensão versus deformação. O fluido newtoniano, então, quanto mais tensão a gente aplica, maior a deformação dele. Então, se eu subir aqui, a gente vai ter uma deformação maior. Já os dilatantes, se eu aumentar a minha tensão, a gente vai ter uma mudança aqui, ó, na deformação. Então, se eu aumentar bastante, a gente vai ter uma mudança ainda, mas aqui, ó, se eu mudar bastante a minha tensão, eu vou ter uma variação menor da minha deformação. Então, conforme a gente vai estar aumentando aqui, chegando num ponto que ele começa a apresentar certa resistência. Já os pseudoplásticos, se a gente aplicar aqui, ó, uma tensão grande, ele vai ter uma deformação pequenininha. Se eu aumentar ainda mais a tensão, ele vai ter uma deformação um pouquinho maior. Aqui, ó, desse caso para esse caso, se eu aumentar só mais um pouco de tensão, a gente vai ter uma deformação muito maior. Então, a partir de uma certa tensão, ele desliza mais facilmente, ele escoa mais facilmente. Já os plásticos de Bingham, eles precisam de uma tensão inicial. Então, você começa a aplicar a tensão, ele não vai escoar, não vai se mexer, não vai se deformar. E aí, a partir de um certo momento, ele começa a deformação e aí se comporta como um fluido newtoniano. Então, quanto maior a tensão, maior a deformação. A gente tem uma equação aqui, então, geral, que a gente pode chamar de modelo de Power Law ou de lei de potência, que vai estar dando um equacionamento para esses tipos de fluido. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os fluidos dilatantes, que a gente vai ter que esse N que está aqui dentro, ó, ele é maior do que 1. Se o N for igual a 1, a gente vai ter que esse termo aqui vai ficar igual a essa equação anterior, a gente vai ter um fluido newtoniano. Menor do que 1, e aqui, ó, N igual a 1, mas com uma tensão inicial, a gente chega aqui nessa parte, que é o plástico de Bingham. O primeiro caso dos fluidos, então, são os pseudoplásticos. Nesse caso, a gente tem um N menor do que 1 aqui na equação geral. E essas substâncias, elas têm a característica de, quando elas estarem em repouso, elas têm um estado totalmente desordenado. E quando a gente começa a aplicar uma tensão, elas tendem a se orientar na direção da força que a gente tem. Então, quanto maior é a força, mais ordenadas elas vão ser. Então, menor vai ser a resistência para escoar, menor vai ser a viscosidade aparente. E vários alimentos que a gente tem aí, eles têm esse comportamento. Como, por exemplo, polpa de frutas, caldos de fermentação, melaço de grana, chocolate, tintas, polímeros. Todos esses aqui são fluidos não newtonianos do tipo pseudoplásticos. O comportamento gráfico, então, de tensão-deformação dos pseudoplásticos seria o seguinte. Se a gente aumentar aqui a tensão, a gente vai ter uma resposta de deformação. Aumentando um pouco mais, a deformação ainda não aumentou. Agora, se eu estiver aqui para cima, se eu aumentar um pouco a minha tensão, eu vou ter uma diferença maior na minha deformação. Então, essa é a característica deles. Os fluidos dilatantes, por sua vez, eles têm um N, então, maior do que 1. Então, a equação geral deles está aqui. E essas substâncias, elas apresentam um aumento na viscosidade quando a gente tem um aumento na tensão. Então, o que acontece aqui? Quanto mais a gente aplica uma tensão, essas substâncias elas têm um líquido que fica entre os espaços dela e lubrifica a fricção. A partir do momento que a gente aumenta a tensão, esse líquido não consegue preencher os espaços dentro do material e a gente tem aí um aumento de volume que vai estar acompanhando esse nosso sistema. Então, a gente tem um contato direto entre as partículas sólidas e aí já fica mais difícil do escoamento acontecer. Então, aumenta a viscosidade. Essa solução é bastante característica como sendo a solução de amido. Se vocês quiserem tentar fazer em casa, é muito divertido de brincar. Então, é aquela solução em que quando você aperta, ela tende a ter um comportamento sólido. Então, ela começa a ter um aumento de viscosidade.
Então, além da solução de amido, a gente também tem soluções de farinha, de milho e de açúcar, silicato de potássio e também a areia tem esse comportamento. Graficamente, então, para uma tensão baixa, a gente tem uma alta deformação. Se a gente aumentar um pouquinho a tensão, a gente tem ainda uma deformação considerável, mas a partir de um certo momento, a gente vai ter uma resistência maior. Então, eu posso aumentar bastante aqui a minha tensão, que eu não vou conseguir aumentar a deformação. Então, ele não vai deformar mais a partir de um certo ponto. Aí, existe uma outra classificação dos fluidos que precisam de uma tensão inicial para acontecer. Então, o que acontece? Você aplica uma força no fluido, nada acontece. Aí, você aperta um pouquinho mais, nada acontece. Aí, do nada, quando você aperta um pouquinho mais, sai tudo. É a característica nossa do ketchup, é por isso que você briga com ketchup, aperta, e ele não sai, até que do nada ele enche o seu prato ou o seu lanche que você estiver comendo, porque você atingiu a tensão inicial. E a partir desse momento o comportamento dele mudou, e aí ele começou a escoar, e pode escoar, por exemplo, com fluido newtoniano, então quanto mais força você colocar, mais ele vai escoar. Um desses tipos de fluido seria o plástico de Bingham, e um dos exemplos dele é utilizado no nosso cotidiano, que é a pasta de dente. Então, se você virar a pasta de dente de baixo para cima e não apertar, a gente não vai ter escoamento. Aí, a partir do momento que você começa a apertar, ela começa a escoar. E depois que ela escoa, ela desce, que é uma beleza. Então, esse tipo de fluido, ele tem essa relação linear, assim como se fosse um fluido newtoniano. Só que ele precisa desse passo inicial para começar a escoar. Então, ele só vai ter esse escoamento a partir do momento que vocês atingirem a tensão inicial. E depois disso, ele se comporta como um fluido newtoniano. Então, aqui essa parte da equação é a mesma, desde que você atinja a tensão inicial. É importante ressaltar que se não atingir a pressão inicial, ele não vai deformar. Então, se você deixar a pasta de dente virada de cima para baixo, ela vai ficar lá paradinha sem sofrer nenhuma alteração. Outros exemplos além da pasta de dente, a gente tem aí fluidos de perfuração dos poços de petróleo e algumas suspensões com sólidos granulares. Então, são suspensões de líquidos com sólidos dentro dela. Aí, os fluidos do tipo HB também são aqueles que precisam dessa tensão inicial, mas não dependem do tempo. Essa relação agora de tensão inicial é a mesma dos plásticos de Bingham. Porém, aqui ele não tem mais aquela reta, então ele não tem mais essa característica linear quando a gente está escoando, mas sim ele tem essa característica aqui que vai depender do expoente N aqui. Então, essa grandeza aqui precisa ser especificada, que é o índice de escoamento. Então, esse índice de escoamento vai dizer qual é a inclinação aqui dessa curva para a gente poder estar estimando qual é o valor da viscosidade, dependendo da tensão que a gente estiver trabalhando. E por fim, a gente tem aqueles casos em que a viscosidade e a deformação do fluido vai depender do tempo em que a gente estiver aplicando a tensão. Então, o primeiro caso deles seriam os tixotrópicos, que tem a viscosidade diminuindo conforme vocês vão mexendo ou aplicando uma tensão. E depois, quando essa tensão cessa, ele volta a ficar mais viscoso. Então, alguns exemplos para isso seriam suspensões concentradas, emulsões, soluções com proteína, o petróleo in natura, ou até tintas, que é bastante comum nos casos da indústria de tintas. E ainda a gente tem os fluidos reopéticos, que eles têm um comportamento inverso do tixotrópico. Então, quanto mais a gente mexe, mais vai aumentar a viscosidade. Então, quanto mais tempo a gente mexe, mais a gente vai ter esse aumento aí. E normalmente, quando a gente para de mexer, ela retorna à viscosidade inicial. Um exemplo que a gente tem disso aqui seria a argila betonita. Em resumo, então, os principais tipos que a gente tem seriam os fluidos dilatantes, os newtonianos, os pseudoplásticos, os fluidos HB e os plásticos de Bingham. Então, lembrando que esses dois tipos aqui precisam da tensão inicial, e esses aqui são aqueles que não têm tensão inicial, mas eles precisam, são dependentes da tensão que estiver sendo aplicada. O único que não depende é o fluido newtoniano. Mais um exemplo, então, aqui de fluido não newtoniano, que é bastante curioso, seria o sangue. Então, primeiro definindo, gente, o sangue ele é uma suspensão que tem uma fase aquosa, que vai estar contendo os sais, açúcares, e uma fase discreta, que seria uma fase que tem os glóbulos vermelhos,
e leucócitos, plaquetas e todas as outras partes de glóbulos brancos aí também. Então, a gente tem duas fases. O plasma em si, ele é um fluido newtoniano, plasma sozinho. Ele possui uma viscosidade entre 1,16 e 1,35 cp, isso considerando a temperatura do nosso corpo de 37 graus Celsius. Então, ele escoa tranquilamente. Mas, ao contrário do plasma, o sangue não tem um comportamento newtoniano. Então, ele é um fluido não newtoniano. Isso se deve à presença dos glóbulos vermelhos, que seria essa segunda fase discreta aqui. Então, se a gente pegar só o plasma, ele vai se comportar como fluido newtoniano, mas a partir do momento que a gente mistura os glóbulos vermelhos, a viscosidade se altera ao ponto do tipo de fluido estar se alterando. E aí a gente tem um fluido não newtoniano. E aqui vai ficar um exercício para essa aula que é bastante teórica, mas a gente consegue aplicar na equaçãozinha para um fluido newtoniano. Então, a gente tem aqui o nosso exemplo com as duas placas, que tem um espaço preenchido por um fluido entre elas, com uma distância d aqui entre elas também, e a velocidade conhecida aqui em cima. Os valores estão todos especificados aqui no exercício. As considerações que a gente vai utilizar são que as variações de dx, dvx e dy podem ser aproximadas por ΔV e ΔY. Ou seja, se eu pegar o valor da velocidade aqui em cima e o valor da velocidade aqui embaixo, eu tenho ΔV. E se eu pegar o valor de y aqui em cima e o valor de y aqui embaixo, eu tenho ΔY. Lembrando que a gente pode considerar sempre o ponto de baixo como sendo zero. A gente vai considerar o μ como sendo constante, então a viscosidade é constante porque a gente está trabalhando com fluido newtoniano. E a gente está em regime permanente. Então, a resposta esperada de vocês está aqui para viscosidade e para tensão, lembrando de sempre utilizar o Sistema Internacional de Unidade, a gente converter todo mundo aí. E para a aula de hoje é isso, então. Ficando alguma dúvida, é só entrar em contato. Até mais!